Era natural que, numa província como aquela, tão rebelde e difícil, o poder de Roma tivesse os meios e tentáculos suficientes para saber quem era quem. E, evidentemente, Pilatos sabia quem era um mestre. Então, perguntei com curiosidade, por que concordaste em enviar um pelotão de soldados a Getsemane? O procurador voltou a sorrir maliciosamente. Tu ainda não conheces estas pessoas. São teimosos como mulas. Além disso, as minhas relações, digamos comerciais, com Anás, sempre foram excelentes. Não vou negar que a procuradoria recebe importantes quantias, a troco de certos favores. Não me atrevi a perguntar que tipo de favores aquele corrupto representante de César prestava, mas o próprio Pilatos facilitou-me a pista. Anás e esse açougueiro que tem por genro amontoaram grandes riquezas à custa do povo e do tráfico de moedas e de animais para os sacrifícios. Julgo que estejas informado do desastre sofrido pelos cambistas e intermediários do terreiro do templo, precisamente por causa desse Jesus. Pois bem, os meus interesses nesse negócio obrigavam-me, em parte, a salvar as aparências e ajudar o antigo sumo sacerdote na sua pretensão de apanhar o mágico, aquele descarado nepotismo da família Anás, colocando os membros do seu clã nos postos-chave do templo. Era um segredo de polichinelo. A atuação do procurador pareceu-me, portanto, inteiramente verossímil. Chegado ao fim do corredor Civilis, abriu uma porta dando passagem a Pilatos. Atrás, e por ordem do centurião, entraram Jesus, João e Zebedeu, mais 2 oficiais e eu. O legionário e os criados ficaram fora. Ao entrar naquela sala reconheci imediatamente o gabinete oval onde tivera a minha primeira entrevista com o procurador. A ala norte da fortaleza encontrava-se, pois, em ligação direta com a sala de audiências de Pilatos. Compreendia agora a razão por que não tinha visto guardas naquela porta. Possivelmente comunicava com os aposentos privados do romano por onde vira aparecer na manhã de quarta-feira, o servo que nos anunciou o almoço. Pôncio Pilatos dirigiu-se à sua mesa e convidou o Nazareno a que se sentasse na cadeira que José de Arimateia tinha ocupado. João, timidamente, fez o mesmo com aquela que eu utilizara. Os oficiais postaram-se um de cada lado do rabi, enquanto Civilis ocupava a sua habitual posição, na extremidade da mesa, à esquerda do procurador. Eu, discretamente, procurei ficar junto do chefe dos centuriões. A luz que vinha da grande janela nas costas do romano permitia-me explorar com facilidade o rosto do mestre. Jesus abandonara em parte aquela atitude de permanente ausência. Levantava agora a cabeça. O nariz e o arco zigomático direito, a área malar do pômulo, continuavam muito inchados, tendo afetado, como eu temia, um olho. Quanto à sobrancelha esquerda, o golpe parecia bem fechado. Os coágulos de sangue das fossas nasais e lábios tinham secado, enegrecendo a parte do bigode e da barba. Pilatos retomou o fio da conversa, indicando ao rabi que, para começar e para sua tranquilidade, não acreditava na primeira das acusações. Sei dos teus passos, disse-lhe com ar conciliador, e custa-me a acreditar que sejas um agitador político. Jesus observou com ar cansado. Quanto à segunda acusação, disseste alguma vez que não se deve pagar o tributo a César. O mestre com a cabeça indicou João e respondeu. Pergunta a este ou a quem quer que me tenha ouvido. O procurador interrogou o jovem Zebedeu com o olhar e João atabalhoadamente explicou que tanto o seu mestre como os restantes do grupo pagavam sempre os impostos do templo e os de César. Quando o discípulo se dispunha a deter-se noutros ensinamentos, Pilatos fez um aceno de mão, ordenando-lhe que se calasse. Chega, disse-lhe. E cuida de não dizeres a ninguém o que me disseste. E assim foi. Nem mesmo no texto evangélico escrito por João muitos anos mais tarde se lê aquela parte da entrevista do procurador romano com Jesus. Mais ainda, o escritor sagrado nem sequer faz menção da sua presença no referido diálogo. Se esta parte do interrogatório, tal como se depreende do Evangelho de São João, se verificou dentro do pretório e, portanto, privadamente, como é possível que o Zebedeu a descreva, referindo-se aos conhecidos temas do reino e da verdade? João 18, 28, 38.
Só podia ter uma explicação: que ele, precisamente, fora testemunha. Pilatos dirigiu-se novamente ao Galileu. No que se refere à terceira das acusações, diz-me: és tu o rei dos judeus? O tom do procurador era sincero. Foi essa, pelo menos, a minha impressão. E o mestre esboçou um débil sorriso. Ao fazê-lo, uma das gretas do lábio inferior voltou a abrir-se e um fio de sangue correu pelos pelos da barba. Pilatos, respondeu o rabi, fazes essa pergunta por ti próprio ou recolheste a dos acusadores? O procurador abriu os olhos indignado. Será que sou judeu? O teu próprio povo te entregou e os principais sacerdotes pediram-me para ti a pena de morte. Pilatos tentou recuperar a serenidade, mostrando os dentes de ouro, acrescentou: duvido da validade destas acusações e procuro apenas descobrir por mim mesmo aquilo que fizeste. Por isso te perguntarei pela segunda vez: disseste que eras o rei dos judeus e que pretendes formar um novo reino. O Galileu não se demorou na resposta. Não vês que o meu reino não é deste mundo? Se assim fosse, os meus discípulos teriam lutado para que não me entregassem aos judeus. A minha presença aqui, perante ti amarrado, demonstra a todos os homens que o meu reino é um domínio espiritual, o da confraternização dos homens que, por amor e fé, passaram a ser filhos de Deus. Esta oferta é a mesma, tanto para gentios como para judeus. Pilatos levantou-se e, batendo na mesa com a palma da mão, exclamou, sem poder reprimir a sua surpresa: por conseguinte, és rei. Sou, respondeu o prisioneiro, olhando de frente para o procurador. Sou um rei deste gênero e o meu reino é a família dos que creem em meu Pai que está nos céus. Nasci para revelar meu Pai a todos os homens e testemunhar a verdade de Deus. E neste mesmo instante declaro que o amante da verdade me ouve. O procurador deu uns passos em volta da mesa e, colocando-se entre João e o prisioneiro, comentou para consigo: a verdade? Que é a verdade? Quem a conhece? Antes que Jesus pudesse responder, fez um sinal a Cíviles, dando por terminado o interrogatório. Os oficiais forçaram o rabi a pôr-se de pé e Pilatos abriu a porta ordenando aos seus homens que levassem Nazareno à presença de Caifás. Quando novamente caminhávamos pelo corredor, Pilatos pôs-se a meu lado fazendo um único mas eloquente comentário: este homem é um honesto. Conheço os seus ensinamentos e sei o que pregam: o homem sábio é sempre um rei. Depois daquele pensamento concluí que o romano estava disposto a libertar Jesus. Ao apresentar-se pela segunda vez diante dos judeus, a sua atitude confirmou o meu pressentimento. Pouco antes das 9 da manhã, Pilatos veio ao terraço e, assumindo um tom autoritário, sentenciou: interroguei este homem e não vejo nele culpa alguma. Não o considero culpado das acusações. Por esta razão, penso que deve ser posto em liberdade. Caifás e os saduceus ficaram desconcertados. Mas logo reagiram, gritando e manifestando grande indignação. Cíviles interrogou Pilatos com o olhar, ao mesmo tempo que levava a mão à espada. Mas o procurador voltou a pedir-lhe calma. Um dos oficiais regressou precipitadamente ao pretório, possivelmente em busca de reforços. Muito irado, um dos judeus separou-se do grupo, e subindo 3 ou 4 degraus, enfrentou Pilatos com as seguintes palavras: este homem incita o povo. Começou pela Galiléia e continuou pela Judéia, é causador de desordens e um malfeitor. Se deixares esse homem livre, vais lamentá-lo durante muito tempo. Sem que o pretendesse, aquele saduceu acabava de proporcionar a Pilatos um motivo para se furtar ao desagradável assunto, pelo menos temporariamente. O procurador aproximou-se então do seu centurião-chefe, comunicando-lhe: este homem é um galileu. Conduzam-no imediatamente à presença de Herodes. Cíviles preparou-se para cumprir a vontade de Pôncio. Quando se dirigia para o legionário encarregado da escolta do mestre, Pilatos voltou ao alto da plataforma, acrescentando: e quando tiver interrogado, tragam-me as suas conclusões. Nesta altura foi o próprio Cíviles quem se responsabilizou pela escolta do mestre.
Os ânimos dos judeus estavam tão exaltados que, com muito bom critério, o centurião se rodeou de uma pequena escolta de 10 legionários, pondo-se a caminho da residência de Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e, como Pilatos, visitante, por aquela altura, de Jerusalém. Este Herodes era filho do tristemente célebre Herodes, o Grande, que ordenara a matança das crianças em Belém ao seu redor. Uma chacina muito própria do caráter e trajetória daquele rei, odiado pelo povo e ao qual chamavam desdenhosamente criado Idumeu. Através de numerosas pesquisas, Cavalo de Troia conseguiu averiguar que a sanguinária matança dos inocentes envolveu cerca de 30 crianças. Civilis, na frente, atravessou a ponte levadiça. Atrás, os soldados, defendendo o mestre e formados em 2 filas. E a pequena distância, o resto do grupo: Caifás, o punhado de juízes, Judas Iscariotes, João Zebedeu, o ancião José de Arimateia e eu. Enquanto saíamos da fortaleza, voltei-me para o portão aberto na muralha norte e a confusão reinou de novo no meu espírito. Segundo os textos evangélicos, uma grande multidão tinha acorrido àquelas mesmas portas do pretório. Mas, como podia ser isso? De momento, as entrevistas com Pôncio Pilatos tinham se dado mais ou menos de modo privado. Só aquela reduzida representação do Sinédrio pudera entrar na Torre Antônia. Além disso, continuei eu a refletir, enquanto prosseguíamos em direção ao bairro alto da cidade, sem o expresso consentimento do procurador ou dos seus oficiais, nenhum hebreu podia passar do muro ou parapeito exterior, e muito menos, do fosso que rodeava aquela zona do quartel-general romano. Antes de iniciar a missão, eu tinha recebido uma completa informação quanto a quem era aquele tetrarca ou governador da Galiléia: Herodes, por cognome Antipas, ou igual a seu pai. E a verdade é que aquela designação lhe assentava perfeitamente. Herodes Antipas herdara o governo das terras do norte, Galiléia, por morte do seu funesto pai, Herodes, o Grande, no ano 4 a.C. Tinha 17 anos. De acordo com o primeiro testamento de seu pai, Antipas deveria receber o reino da Judéia. Mas Herodes, o Grande, mudou de ideia e substituiu Antipas pelo outro seu filho, Arquelau, que tomou a seu cargo o reino da Judéia. Herodes Antipas recebeu a Galiléia. Um terceiro filho, Filipo, foi designado também tetrarca da Pérea. Foi precisamente a este último que Herodes Antipas tiraria a mulher, a não menos célebre Herodíade, responsável, segundo parece, pelo assassínio de João Batista, primo direito de Jesus de Nazaré. N. Do M.